Continuando a nossa análise a respeito da Inquisição Católica e do Santo Ofício, nós vamos tratar agora de como é que funcionava a Inquisição. Como é que era o ritual, né, de julgamento e de execução dos condenados pela Igreja. Pois bem, lembrando que Inquisição vem da palavra inquirir, e que é um processo jurídico, antes de tudo. Um processo jurídico encabeçado pela Igreja Católica, pela Igreja Romana, e que, após o período de inquirição, o período de julgamento, obviamente 99,9% dos casos havia condenação, né, daquele que era acusado ou de heresia, né? Geralmente, muitos dos acusados pela Inquisição são por heresias, né, que é uma interpretação diversa do que a Igreja dá como dogma da cristandade e da própria religiosidade. Pois bem, após a condenação, essa pessoa, né, ela era então executada pelo braço secular, né? Isso tudo nós vimos no primeiro vídeo. Como é que se dava a Inquisição? Pois bem, a Inquisição tem uma bula papal do século XII, se não me engano, que estabelece o seguinte: vai tratar da Inquisição, do julgamento, do processo jurídico da coisa, os padres dominicanos, da ordem dos dominicanos, que nos remete a Santo Domingos, ok? Pois bem, esses padres dominicanos, então, quando existe, né, uma suspeita, vamos pensar num vilarejo europeu aqui na Idade Média, há uma suspeita qualquer de heresia entre aquela população, vinha então esse grupo de dominicanos e, ao chegar na cidade, esses dominicanos se apresentavam como inquisidores e instigavam na população a questão da denúncia. Não basta você não ser um herege, você tem que denunciar como cristão os hereges que fazem parte da sua comunidade. Isso começou a despertar nas pessoas uma certa histeria, a tal ponto de que pessoas que tinham inimizades com outras, rivalidades com outra, ou que simplesmente não gostavam de outra pessoa, simplesmente se dirigiam aos inquisidores e denunciavam aquelas pessoas como hereges. Existem processos, e isso é documento histórico, que mostram os abusos e os erros cometidos por essa infâmia chamada Inquisição. Eu vou apontar para vocês dois casos, dois exemplos clássicos de abuso da parte da Inquisição Católica. Um exemplo muito conhecido é no século XIV, na França. As pessoas do Estado francês, elas estavam de olho no dinheiro dos judeus e no dinheiro dos leprosários, porque os leprosários recebiam muitas doações, né? Cuidava lá das pessoas doentes com lepra. Pois bem, essas pessoas que estavam lá, participavam do Estado francês, começaram a implantar denúncias de que havia um complô organizado entre os judeus e os leprosos, no sentido dos leprosos contaminarem todas as águas da França e, obviamente, levar todos os cristãos a ficarem doentes com lepra. E que isso seria um plano articulado entre judeus, inclusive até muçulmanos, e os leprosos. Resultado disso, no século XIV, a Inquisição Católica mandou para a fogueira, sob o braço secular, milhares de judeus e milhares de leprosos. Outro exemplo clássico é o seguinte: a Inquisição chegou a condenar pessoas para a fogueira, para a tortura, simplesmente porque elas tomavam banho demais. E qual era o argumento? Pessoas limpas não têm necessidade de banho. Olha a mentalidade
da época. Ou seja, a pessoa era... Bom, aquele sujeito ali, ele toma muito banho. Eu acho que alguma coisa está errada com ele. Esse cara é herege. Pois existe processos dessa natureza lá no santo, entre aspas, ofício. Outra coisa que é salutar dizer. Por que a tortura? Horas. Olha o argumento deles. Primeiro, quando a pessoa era acusada, ela era torturada até ela assumir a sua culpabilidade. Ou seja, você se apresentar para um inquisidor como inocente é praticamente impossível. É uma condenação concreta. Pois bem, a pessoa ela era obrigada a se colocar como culpada mediante a tortura. O que é a tortura? É você infringir no sujeito, na pessoa humana, uma dor de tal intensidade, de que ela praticamente perde a razão e acaba assumindo ali a condição que você quer, que o inquisidor quer. Você é culpado. E provoca dor, até chegar num ponto em que a pessoa simplesmente perde a razão e ela se assume como culpada. Isso quando muitas vezes ela não era morta no próprio processo de tortura. Lembrando que toda tortura tem por fim não a morte. Uma tortura que leva à morte é uma tortura mal feita, vamos assim dizer, porque o objetivo dela não é matar, né, quem ali sofre com a tortura, e sim provocar dor a ponto da pessoa perder a razão, perder o equilíbrio, perder a sua condição humana, ok? E, obviamente, assumir o que o torturador quer. Pois bem, dizia, né, os inquisidores que aquelas pessoas que resistiam à tortura e que muitas vezes acabavam até morrendo, essas pessoas só resistiam à tortura porque elas estavam aliadas ao demônio. Que o diabo estava de tal maneira, né, tomando posse daquela pessoa, que a pessoa suportava a tortura e ela não se confessava culpada. Então não havia saída. Não tem como você se colocar como inocente. Você é torturado até você se apresentar como culpado. Se você não se apresenta como culpado durante a tortura, você é torturado até a morte com a justificativa de que você está aliado ao demônio e ele que te deu forças para superar as dores da tortura. Ou seja, vocês conseguem perceber a demência que está relacionada a todo esse processo histórico e que suja com litros e litros de sangue a história da cristandade e a história da Igreja Católica, que, por mais que os papas modernos peçam perdão, não tem como apagar essa imundície da história do catolicismo e da cristandade. E não vale dizer, não aceito esse argumento de que a igreja ela é feita por homens e que os homens erram. Horas, a igreja é efetivamente feita por homens. Sempre foi feita por homens. Não só o catolicismo, como qualquer outra igreja. E não me venham dizer, né, que a igreja erra porque ela é feita de homens. Horas, isso é óbvio. E o óbvio não diz nada além do óbvio. Nos próximos vídeos nós vamos aprofundar ainda mais nessa infâmia, defendida ainda hoje por mulas e antas que se apresentam em canais de televisão católicos.